Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente então vai ver as disposições sobre direito coletivo do Código de Defesa do Consumidor. Salvo engano, vamos ver aqui, acho que nós veremos três partes. A primeira seria das disposições gerais, a segunda parte das ações coletivas para a defesa de interesse individual homogêneo, a terceira parte sobre a coisa julgada, e é isso mesmo. Então, são três partes aqui do CDC que nós temos interesse no tocante à tutela coletiva. Então, para começar, a gente vai lá para o artigo 81. Então, no artigo 81 do CDC, nós temos o seguinte, que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesse ou direito difuso, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Então, peraí, a defesa coletiva vai ocorrer quando nós tivermos aqui interesses ou direitos difusos. Essa é a primeira hipótese. E o que seriam, né, esses direitos e interesses difusos? Seriam aqueles transindividuais que têm uma natureza indivisível e cujos titulares sejam pessoas indeterminadas e elas são ligadas por circunstância de fato. 2. Interesses ou direitos coletivos são também transindividuais, também têm natureza indivisível e aqui os titulares não são pessoas indeterminadas, como no caso de direitos difusos, mas são aqueles titulares de um grupo, de uma categoria ou de uma classe, e não são ligadas por circunstâncias de fato, mas sim são ligadas entre si com a parte contrária por uma relação jurídica base. Depois nós temos aqui interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos aqueles decorrentes de origem comum. Depois nós temos aqui o artigo 82. Para fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente o MP, União, Estado, Município, Distrito Federal, as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Então, aqui nós temos também a entidade e órgão da administração pública direta e indireta. Indireta também está legitimada. Inciso 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Parágrafo 1º. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Artigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Artigo 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao inadimplemento. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. Parágrafo 3º.
Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio da ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificativa prévia, citando o réu. Parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 5º. Para tutela específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além da requisição de força policial. Então, aqui a gente tem... Nossa, esse artigo 84 é bem importante. Então, tá falando aqui das obrigações que tenham por objetivo obrigação de fazer ou de não fazer. E aqui o juiz, ele concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente. E aqui no parágrafo 5º, nós temos que para a tutela específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, o juiz pode aqui determinar as medidas necessárias, como busca e apreensão, remoção de coisa e pessoa, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, entre outros. Artigo 87. Nas ações coletivas de que trata este Código, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Não haverá adiantamento das custas, honorários. Não haverá condenação da associação autora só em má-fé, e aqui em honorários e custas e despesas. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 88. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso pode ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Artigo 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do CPC e da Lei da Ação Civil Pública. Agora nós vamos para a outra parte, né? Parte 2. A gente estava nas disposições gerais. A parte 2 trata das ações coletivas para a defesa de interesse individual homogêneo. Artigo 91. Os legitimados de que trata o artigo 82, né, os legitimados do artigo 82, poderão propor em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Então, os legitimados do artigo 82, que são, por exemplo, o MP, a União, etc., eles podem propor em nome próprio e no interesse das vítimas e dos seus sucessores ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Artigo 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente a causa da Justiça Local, no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local, no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do CPC aos casos de competência concorrente. Artigo 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo da ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Então, proposta a ação é publicar no edital, a fim de que os interessados intervenham no processo,
sem prejuízo da ampla divulgação pelos meios sociais. Artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação vai ser genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Artigo 97. A liquidação e a execução da sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelo legitimado. Artigo 98. A execução pode ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas na sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Parágrafo 1º. A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. Parágrafo 2º. É competente para execução o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso da execução individual, e da ação condenatória quando for coletiva. Então, quando for coletiva a execução, é competente o juiz da ação condenatória. E quando for individual, pode ser tanto daquele da ação condenatória, como também da liquidação da sentença. Pois artigo 99. Em caso de concurso de crédito decorrente de condenação prevista na lei da ACP e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. Então, em caso de concurso de crédito decorrente da condenação da lei da ação civil pública e de indenização pelos prejuízos individuais, essas, ou seja, a indenização pelos prejuízos individuais, terão preferência de pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela lei da CP ficará sustada enquanto pendente de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor se manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Artigo 100. Decorrido o prazo de 1 ano, sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 88 promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida vai ser revertida para o fundo criado pela lei da CP. E tem aqui bastante observação. A gente vai passar por elas. Agora a gente vai lá para a coisa julgada, que está no artigo 103. E essa é a última parte. Vamos do artigo 103 para o artigo 107. Então, artigo 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada, erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, nas hipóteses do inciso 1 do parágrafo único do artigo 81, vai ser ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, e erga omnes apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3. Então, peraí. Vamos pegar aqui o artigo 81 para a gente comparar. Já que a gente está estudando, vamos estudar direito. Então, vamos lá. Vamos fazer cara a crachá. Artigo 103, inciso 1. Nas ações coletivas, a sentença vai fazer coisa julgada erga omnes em duas hipóteses. A primeira hipótese é aquela do inciso 1 do artigo 81, ou seja, vai ser erga omnes quando se tratar de direitos difusos. E a segunda hipótese é o inciso 3, que é no caso de direito individual homogêneo. Então, para os direitos individuais homogêneos e para os direitos difusos,
a sentença vai fazer coisa julgada erga omnes. Porém, quando se tratar de direitos difusos, ela vai ser erga omnes, em regra, só não será, quando se tratar de direito difuso, quando o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Nesse caso aqui, qualquer legitimado poderá intentar outra ação. Já nos casos de direitos individuais homogêneos, a decisão vai ser erga omnes, mas apenas nos casos de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas. Então, quando for improcedente aqui, não só por insuficiência de provas, mas por qualquer tipo de improcedência, não vai afetar as vítimas, porque nesse caso o erga omnes é só diante do pedido, só no caso de procedência. Então, o que restou são os direitos coletivos. Nesse caso, a decisão é outra partes, a eficácia da decisão é outra partes, que é limitada àquele grupo, categoria ou classe. E essa é a regra, a exceção é salvo improcedência por insuficiência de provas. Depois nós temos aqui parágrafo 1º. Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos 1 e 2 não prejudicarão direitos e interesses individuais dos integrantes da coletividade. Parágrafo 2º. Na hipótese previstas no inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervido no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. Parágrafo 3º. Os efeitos da coisa julgada, de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, não prejudicarão as ações de indenização por dano pessoalmente sofrido, propostas individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução nos termos do artigo 96 a 99. 96 e 99. Desculpem. Aí, esse aqui eu vou ler, tá? Bem curtinho, ó. Denomina-se, essa observação. Denomina-se transporte em utilibus, em utilidade, da coisa julgada, a autorização prevista no CDC para que os efeitos da coisa julgada resultantes da decisão proferida em ação civil pública, quando procedente pedido, beneficiem as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e execução da decisão. O transporte em utilibus da coisa julgada coletiva tem seu alicerce no princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. Nas ações coletivas, quando há procedência do pedido, é possível utilizar o resultado da sentença em demanda individual, transportando a coisa julgada benéfica. Pois, parágrafo 4º, aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Artigo 104. As ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou outra partes a que aludem os incisos 2 e 3 do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Então, esse artigo aqui já caiu, vamos ver com calma o que ele está falando. Artigo 104. As ações coletivas previstas nos itens 1 e 2 do parágrafo único do artigo 81, ou seja, os difusos e os coletivos, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou outra partes, nesse caso dos incisos 2 e 3, ou seja, nos casos de direitos coletivos e individuais homogêneos, não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida a sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Artigo 107. As entidades civis de consumidores e as associações, fornecedores ou sindicatos da categoria econômica podem regular por convenção escrita relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, a qualidade, a quantidade, a garantia e características de produtos e serviços
bem como a reclamação e composição de conflito de consumo. Parágrafo 1º. A convenção torna-se obrigatória a partir do registro do instrumento do cartório de títulos e documentos. A convenção somente obrigará os filiados e não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro. Eu não sei porque esse 107 está aqui, né? Mas acho que não, pra gente não tem tanta importância. Então, essa é a parte aqui do CDC, das ações que acredito que tem interferência nas ações coletivas e pode estar na nossa prova. Então, era essa parte aqui desse vídeo e até o próximo.